Vamos lá. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite, ela está no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 11, que diz assim, ó: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Glória a Deus. Essa passagem, a palavra de Deus está dizendo que Jesus ele veio para o povo judeu, né? E que o povo judeu não recebeu ele como deveria, mas que para todos aqueles que creram no seu nome, foi dado o poder de ser feito filho de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Na verdade, a criação do homem, ela é um ato de amor da parte de Deus. Deus é uma palavra que a gente pode associar ao caráter de Deus, é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E a maior prova de amor que Deus podia dar por nós, por nossas vidas, foi Ele ter enviado o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Essa é, sem dúvida, a maior prova de amor que Deus poderia dar por nós. Na verdade, nós percebemos a preocupação de Deus com o homem em cada instante. Desde o momento que Ele cria a terra e que Ele cria todas as condições para que o homem pudesse habitar na terra, né? Então Ele vai lá e Ele cria o sol, Ele cria os seres viventes, tudo isso pensando no homem, revelando mais uma vez o caráter e a essência de Deus, que é dar. Mas, na verdade, o propósito de Deus, ao criar o homem, sempre foi de ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Sempre foi de ter um relacionamento de pai para filho com cada um de nós. Essa sempre foi a vontade de Deus, desde o início da criação. Ter um relacionamento de intimidade conosco. Tanto é que a palavra de Deus diz que no Jardim do Éden, todos os dias, na viração do dia, o Senhor ele vinha ter com Adão e Eva. Para quê? Para se relacionar. E Deus, Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ter um relacionamento de intimidade conosco. No entanto, quando Eva peca e Adão peca também, o pecado entra no mundo, o homem ele é apartado naquele instante da presença de Deus. E ele perde esse direito de ser filho de Deus. Então, essa condição ela é reconquistada por Jesus. Jesus, quando ele veio aqui, como o texto que eu li disse, ele reconquistou o direito de nós sermos filhos de Deus. Talvez eu falar isso assim, não, nós somos filhos de Deus, e a gente fala isso no dia a dia, talvez a gente não tenha a dimensão exata do que é isso. Você já parou para pensar, nós temos o Deus que criou o universo, o Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou todas as coisas, como o nosso Pai? Isso às vezes é tão bom, né, que é até difícil da gente conseguir imaginar. Mas Deus sempre quis ser o nosso Pai. Ele sempre quis ser o nosso Pai. Todos nós, pelo sangue de Jesus, temos o direito. Jesus ele conquistou com o sangue dele o direito para cada um de nós de sermos filhos de Deus. Jesus, ele foi, na verdade, o primogênito de muitos irmãos, né?
que estamos aqui reunidos hoje. Ele foi o primeiro, né, o primogênito de muitos irmãos. Quando ele orava, né, quando ele ensinou o povo de Deus a orar, ele ensinava os discípulos a orar através da oração do Pai Nosso, e ele iniciava a oração do Pai Nosso, que muitas vezes a gente ora ou a gente reza sem nem parar para pensar, né, nas coisas que estamos falando, mas ele inicia a oração dizendo Pai. E talvez essa foi a maior revolução que ele causou perante o povo judeu. Porque o povo judeu, na verdade, até conhecia o Senhor, mas você nunca viu no Antigo Testamento ninguém se dirigir a Deus como Pai. E Jesus, ele revoluciona. Ele começa a oração chamando Deus de Pai. E isso, na verdade, escandalizava o povo judeu. A grande questão é que, apesar de todos nós termos esse direito, que foi conquistado por Jesus, de sermos filhos de Deus, muitos de nós, inclusive dentro da igreja, vivemos aqui na terra como se não fôssemos filhos de Deus. Essa é a verdade. Nós vivemos aqui e não recebemos ainda em nosso espírito a revelação plena da paternidade de Deus. Na verdade, um dos principais motivos que cria essa barreira para que a gente consiga enxergar Deus como o nosso Pai aqui na Terra é o fato do nosso relacionamento com o nosso Pai terreno. Que nós temos a dificuldade de enxergar Deus como o nosso Pai nos céus, está relacionado com o relacionamento que nós temos com o nosso Pai aqui na Terra. Na verdade, a família é uma instituição criada por Deus que deveria revelar plenamente o amor de Deus para cada um de nós. No entanto, muitas vezes os nossos pais falham conosco. E muitas vezes nós temos pais que cometem abusos, nós temos pais que se divorciam, nós temos pais que saem de casa, nós temos pais ausentes, e tudo isso acaba gerando um bloqueio para que nós possamos enxergar Deus como Pai. Nós acabamos transferindo para Deus aquilo que nós sofremos com os nossos pais. Nós, ainda que inconscientemente, nós transferimos isso para Deus. Então, se você fizer uma análise empírica, não precisa você fazer assim, uma pesquisa, não. Se você fizer uma análise empírica, pegando os casos que você conhece, eu desafio a você fazer isso. Você vai olhar que a maior parte dos ateus, se você olhar qual é a questão que está por trás disso envolvida, é justamente essa questão de problema de paternidade. Você vai ver que os ateus são pessoas que não tiveram bons pais. São pessoas que tiveram conflitos com o pai. E se Deus é pai, então eles não acreditam em Deus. Se você pegar também os homossexuais, a mesma coisa. Você vai olhar que todos eles tiveram problema em relação à paternidade. Pais que saíram de casas, pais divorciados, pais que morreram cedo. Então, a orfandade, ela acaba criando essa barreira de que a gente consiga enxergar Deus como Pai. E aí muitos de nós se convertem, muitos de nós hoje estão dentro da igreja, estão sentados dentro da igreja, mas existe esse gigante, que é o chamado gigante da orfandade espiritual. Ainda não conseguiram enxergar Deus como Pai. Então a pessoa olha para Jesus e fala, não, Jesus é legal, Jesus é gente boa, Jesus morreu por mim na cruz, eu amo Jesus. Mas quando você fala de pai, aí não, pai não. Pai, por quê? Porque eu não tive um bom pai. Então, se ser pai é isso, eu não quero ter um pai. E é assim que isso funciona. Mas, na verdade, o que eu quero falar para vocês hoje é que Deus, ele é perfeito. Deus é perfeito.
tudo o que Deus fez é perfeito. E como Deus é perfeito, Ele também é um Pai perfeito. Ele é o Pai que a gente sempre sonhou. Se você pegar e perguntar para uma criança quais são os atributos que ela espera de um pai, todos esses atributos vão se encaixar na pessoa de Deus. Deus, ele é um Pai perfeito. Então, na verdade, eu sei que isso não é fácil. Na verdade, isso aí, o começo disso vai começar em você perdoar o seu pai. Isso, na verdade, vai ser o início de tudo. Se você não teve um bom pai, se você teve um pai que se ausentou, vai ser o princípio de tudo isso, de você começar a viver e usufruir da paternidade de Deus. É você perdoar o seu pai. E aí você vai conseguir com isso enxergar. Mas eu queria passar para vocês que vocês desconstruíssem hoje a imagem que vocês têm de pai, que foi construída a partir do pai que vocês tiveram aqui na terra, e que vocês mergulhassem agora nessas características de Deus como Pai perfeito que Ele é. Amém? Então, Deus, como Pai perfeito que Ele é, a primeira característica que a gente pode falar de Deus é que Deus, Ele sempre tem tempo para nós. Sempre tem tempo. Se você pegar uma criança, o que é que a criança quer? Ela quer ter tempo para brincar com o pai. Ela quer que o pai brinque com ela quer que o pai passe tempo com ela, né? Dedique tempo a ela. E Deus, como Pai perfeito que Ele é, Ele sempre está disponível para nós. Com Deus você não precisa marcar hora, você não precisa ter qualquer tipo de cerimônia, qualquer hora que você quiser conversar com Deus, Ele está sempre disponível para nós. Deus sempre tem tempo para nós. Na verdade, nós temos que entender que nós somos preciosos para Deus, né? Deus não olha para cada um de nós como o homem olha. Ele conhece o valor que há em cada um de nós. Nós somos preciosos para Deus. Nós somos importantes para Deus. Então, muitas vezes, nós recebemos algumas palavras de figuras de autoridade em nossas vidas, de que a gente não vai dar para nada, de que a gente não presta, de que a gente é burro. E muitas vezes nós acreditamos nisso. E essas verdades, elas ficam armazenadas em nosso espírito. Mas, se você quiser realmente saber a verdade sobre Deus, você tem que olhar para a palavra. Na palavra de Deus, você vai conhecer a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E a verdade de Deus é que Deus nos ama, que nós somos importantes para Ele. Por exemplo, se você olhar lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha que a palavra fala: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse é apenas um exemplo de um texto que você vai começar a entender a verdade de Deus sobre as nossas vidas. No Velho Testamento, né, na antiga aliança, que era mantida com Deus, com o povo judeu, nós tínhamos a figura do tabernáculo, né? E aí você tinha o átrio, que era o lugar onde ficava o povo, você tinha o lugar santo e você tinha o Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o lugar onde ficava armazenada a Arca da Aliança, que era que guardava a glória de Deus. E só tinha acesso ao Santo dos Santos o sumo sacerdote. E ele tinha que ter todo um ritual e só podia fazer isso uma vez por ano para acessar aquele lugar. Mesmo assim, dependendo da forma que ele entrasse, ele podia ser fulminado pela glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus ele morre pelos nossos pecados, que o véu se rasgou. O véu que fazia separação entre Deus e os homens
foi rasgado. E todos nós, pelo caminho que foi aberto por Jesus, temos acesso ao Santo dos Santos. Temos acesso ao lugar da glória e da presença de Deus gratuitamente. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço. Então, Deus, ele é um Pai perfeito. E como ele é um Pai perfeito, ele sempre tem tempo para nós. Ele é um Pai que está sempre acessível. Sempre acessível. E o grande problema é que muitas vezes nós ficamos mendigando o amor do mundo. Muitas vezes esse amor, ele é um amor sujo. Ele é um amor que a gente busca no adultério. Ele é um amor que a gente busca no pecado. Sendo que Deus, ele tem um amor santo, né, para nos oferecer. E nós, muitas vezes, ao invés de buscarmos esse amor na fonte que é Deus, vamos tentar buscar esse amor no mundo. Só que nós nunca conseguimos. Isso é um poço sem fundo. Então, na verdade, o que nós devemos fazer é buscar esse amor na verdadeira fonte, que é Deus. Amém? E como Deus, ele sempre tem tempo para nós, ele também fala conosco. E ele também nos escuta. Deus estabeleceu como forma de relacionamento do homem com ele a oração. A oração é a principal forma com a qual nós nos relacionamos com Deus. Então, nós temos acesso a Deus, como eu disse, e nós vamos nos relacionar com Deus através da oração. Então, Deus, ele escuta as nossas orações. E essa talvez seja uma das grandes mentiras que o diabo tenta colocar em nossa mente. Que Deus, ele não escuta as nossas orações. Deus escuta as nossas orações. Tudo aquilo que nós colocamos em oração diante de Deus, ele recebe. Não existe uma forma certa de orar. A oração que toca o coração de Deus é a oração sincera, a oração que vem de um coração quebrantado. Deus, ele escuta as nossas orações. Na verdade, o nosso Deus, ele é um Deus vivo. O nosso Deus não é de prata, o nosso Deus não é de ouro, o nosso Deus não é de madeira, o nosso Deus não é de metal. O nosso Deus é um Deus vivo. E como Deus vivo que ele é, ele escuta as nossas orações. Ele não só escuta as nossas orações, como ele também responde às nossas orações. Ele fala conosco. Então, Deus é um Pai perfeito, é um Pai que nos escuta e que fala conosco. Como é, rapaz, esse negócio de Deus falar comigo? Na verdade, Deus fala com os homens de diversas formas. Eu vou falar aqui as principais. Uma das formas que Deus estabeleceu de falar com o homem é através dos profetas, dos seus profetas. E aí, a gente vai estender o conceito de profeta não só para aquelas pessoas que revelam o futuro. Isso é um tipo de profecia. Mas profeta é todo aquele que prega, que revela a vontade de Deus, que anuncia a palavra de Deus. Então, essa é uma forma que Deus usa para falar através dos seus profetas. Pode ser que alguém estivesse orando por alguma coisa e Deus esteja respondendo pela misericórdia agora através dessa palavra. Então, Deus, ele fala através dos seus profetas. Deus fala conosco também através de sonhos e visões. E aí, se a gente olhar na Bíblia, a gente vai ver diversos casos de Deus falando com o homem através de sonhos e visões. Deus fala conosco também audivelmente. Isso é chamada a voz audível do Espírito Santo. Em alguns momentos, Deus fala audivelmente em nosso coração. Nós conseguimos ouvir a voz de Deus. Essa é uma das outras formas que ele fala. Mas, na verdade, a principal forma que Deus estabeleceu para falar com o homem é através da sua palavra. A palavra de Deus está sempre disponível. Por isso que eu falo que Deus nunca fica em silêncio comigo. Porque ainda que ele não esteja falando audivelmente aos meus ouvidos, mas ele está falando comigo através da palavra. Então, se você quiser ouvir a Deus, é só você estudar a palavra e ler a palavra.
Então Deus, ele sempre tem tempo para nós. Deus, ele nos ouve. Deus, ele fala conosco. Deus, como Pai perfeito que ele também é um Pai confiável. É um Pai confiável. Se eu chegar para o meu sogro que está ali, Renato, e falar assim, meu sogro, amanhã eu vou acordar 8 horas da manhã que a gente vai sair. Ele vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Ele vai falar assim, rapaz, será que esse cara vai acordar 8 horas mesmo? Eu acho que não, eu acho que ele vai acordar 9. Por quê? Porque quem está falando para ele é um homem. Mas Deus não, Deus ele é confiável. Tudo aquilo que Deus fala, ele cumpre. Jesus falou, se passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. Nós podemos confiar naquilo que Deus fala. Deus, na verdade, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele fala algo, ele cumpre. Então, por exemplo, se Deus falar para você, olha, você vai casar, chegar para uma mulher que é solteira e falar, você vai casar. Você vai casar, por quê? Porque foi ele que falou, olha, Se Deus falou para uma mulher que é casada, que está querendo engravidar, você vai engravidar. Por quê? Porque foi ele que falou. Se Deus falar para você, os seus filhos vão se converter, todos vão andar no caminho do Senhor. Eles vão andar, por quê? Porque foi Deus que falou. Quando Deus fala, ele cumpre. Por quê? Porque Deus, ele é um Pai confiável. Deus, ele é fiel. Nós podemos crer, Deus não nos abandona, Deus não nos trai, Deus não nos passa para trás. Ainda que nós tenhamos vivido decepções, ainda que nós tenhamos passado por situações em que nós fomos traídos, que nós fomos abandonados, nós podemos confiar em Deus, porque Deus ele é um Pai confiável. Ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Por quê? Porque ele não pode negar a si mesmo. Deus, ele é um Pai confiável. Deus, amados, como Pai perfeito que é, ele também nos protege. Ele é um Pai protetor. Deus, ele nos guarda. Ele é o guarda de Israel. Ele é o guarda de Israel. Ele é o nosso escudo. O salmista, em Salmo 121, ele fala, eu elevo os meus olhos para os montes, da onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No Salmos 46 ele fala, o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No Salmos 91 ele fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Em Isaías 43, versículos 1 e 2 ele fala, mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus, ele nos protege. Amados, a gente não tem noção de quantos livramentos a gente já recebeu de Deus. Não só aqueles livramentos que a gente sabe que recebeu. Eu, por exemplo, posso falar isso como exemplo, né? Eu, antes de me converter, eu era alcoólatra, né? Eu bebia muito. E, além de beber muito, eu também tinha um péssimo hábito, que era o quê? Eu dirigia embriagado, várias vezes. Várias vezes eu cheguei em casa sem nem lembrar como eu cheguei. Aí eu acordava, eu descia na garagem para ver se o carro estava na garagem, porque eu não sabia nem como eu fui para casa dirigindo. E nessa brincadeira eu bati o carro embriagado 3 vezes. E Deus me deu o livramento de morte. Numa certa situação, eu bati de frente com o carro de uma família. Então eu poderia ter matado aquela família e estar preso hoje. Eu poderia estar morto. Eu poderia estar paraplégico. Então, quantos livramentos Deus já nos deu, né? Já me deu. E aqueles que a gente nem sabe, né?
Então, às vezes, a gente está saindo de casa e vem aquela dor de barriga, e aí você não sabe por que veio aquela dor de barriga, mas aí lá na frente podia ter alguma coisa programada para nós, e Deus ele estava nos livrando e nos protegendo. Deus, como Pai perfeito que é, Ele também é um Pai provedor. Ele supre as nossas necessidades materiais. No Evangelho de Mateus ele fala: não ande ansiosos, porque o que você há de comer, aquilo que você há de beber. Não, antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus ele é um Pai que supre as nossas necessidades materiais. O dinheiro, ele não pode ser o foco das nossas vidas. Nós não podemos idolatrar o dinheiro. Nós não podemos colocar o dinheiro acima de Deus em nossas vidas. O dinheiro, se você colocar ele acima de Deus em nossas vidas, ele acaba se tornando um ídolo. O ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. Mas, se você colocar ele no lugar certo de Senhor, o dinheiro é uma bênção. E Deus ele é um Pai provedor e ele supre as nossas necessidades. Eu não vou aqui contar testemunho porque eu iria me alongar muito de quantas bênçãos. E aí, se a gente pegar aqui os irmãos que estão aqui, se cada um for contar também, quantas bênçãos Deus tem feito na vida de cada um de nós. Por quê? Porque Ele é um Pai perfeito e Ele é um Pai provedor. Ele supre as nossas necessidades. Deus, amados, como Pai perfeito que Ele é, Ele também diz não. Todo pai bom tem que dizer não para o filho em alguns momentos. Por quê? Porque se chama limite. Na verdade, o não de Deus, ele tem a ver com proteção. Toda vez que Deus diz um não para a gente, Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando de algo pior. E a grande questão é que nós vivemos numa sociedade, e se você for olhar a estrutura da sociedade, você vai ver isso em muitos lares, em que você tem pais que muitas vezes se divorciam, ou quando não se divorciam, os pais muitas vezes, eles vivem marginalizados, então eles levam uma vida de farra, muitos deles são mulherengos, e aí o que acontece? Não tem autoridade moral e não colocam limites nos seus filhos. E aí, o que acontece com isso? É formada uma geração de filhos mimados, filhos que nunca ouviram o não de um pai. E muitos desses filhos vão para a igreja, se convertem, e é assim que eles chegam na igreja. Não aprenderam a ouvir não. E aí, quando ouvem um não de Deus, querem se desviar, querem se revoltar contra Deus. Muitas vezes, Deus ele vai usar figuras de autoridade para dar o não. Então, muitas vezes, ele vai usar o pastor para dar o não, ou um líder na igreja. E aí a pessoa ouve um não de um pastor, ouve um não de ovelha. O que é que ela faz? Muda de igreja, se revolta contra o pastor. Por quê? Porque nunca aprenderam a ouvir um não. Mas Deus, como Pai perfeito que Ele é, Ele também diz não. Todo pai bom precisa dizer não ao filho. Deus diz não para os filhos, muitas vezes porque não é o tempo, porque aí muitas vezes você ainda não está preparado para receber aquilo que você está pedindo. Ele diz não porque muitas vezes também aquela não é a vontade dele para a sua vida. Não foi aquilo que ele programou para a sua vida. É um caminho que você está trilhando que não vai te levar para o propósito que ele estabeleceu para a sua vida. E aí é importante cada um de nós ouvir. Todos nós fomos criados com um propósito. Nós não somos uma obra do acaso. Nós estamos aqui na Terra com um propósito. Deus ele nos criou com um propósito específico. E no relacionamento com Ele, você vai entender qual é o propósito para o qual Deus te criou. Então, muitas vezes, as suas escolhas, as suas decisões estão te levando para um caminho diferente do seu propósito. E aí, muitas vezes, Deus fecha uma porta, Deus diz não, para que você possa se voltar para o centro da vontade dEle. Deus
nos diz não muitas vezes porque nós não estamos obedecendo. Então, na verdade, uma fé equilibrada, ela reconhece a graça e a soberania de Deus, mas ela também reconhece a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis diante de Deus pelas escolhas que nós fazemos. E muitas vezes nós estamos fazendo escolhas que estão em desacordo com a vontade de Deus. Nós não estamos obedecendo. E por isso Deus muitas vezes ele diz não para a gente, porque nós não estamos obedecendo. Deus muitas vezes diz não para a gente também para provar a nossa fé. Porque como a palavra diz, a nossa fé ela é provada em meio às tribulações. Amados, Deus, como Pai perfeito que Ele é, Ele também muitas vezes vai precisar nos corrigir. Todo pai bom, de vez em quando, precisa botar o filho de castigo, porque o filho está aprontando muito. E se ele não colocar limites, e se ele não colocar o filho de castigo, os filhos vão se perder. Pode se perder nas drogas, pode se perder na imoralidade. Então, muitas vezes, você precisa corrigir o seu filho. E Deus, como Pai perfeito que Ele é, Ele corrige. Se nós olharmos na história da Bíblia, todos os pais permissivos da Bíblia perderam seus filhos. A gente pode citar como exemplo Eli, que não corrigia os seus filhos e perdeu seus filhos. Nós podemos citar o próprio Davi, que também perdeu seus filhos. Por quê? Porque não corrigia os seus filhos. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, a palavra diz assim, ó: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o pai não corrija? Mas se está sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amados, existem várias características que podem demonstrar que nós somos cristãos maduros. Mas, sem dúvida, a principal delas é o amor à correção de Deus. Nós temos que aprender a amar a correção de Deus. Eu, por exemplo, se eu estou vivo hoje, eu tenho certeza que foi por causa da correção de Deus. Porque quando eu cheguei num ponto da minha vida que eu tinha passado todos os limites, Deus ele precisou me corrigir. E aí eu fiquei com síndrome do pânico. Os meus sogros que estão aqui acompanharam bastante esse processo. E realmente o que é que Deus esperava de mim? Uma mudança de atitude, que eu tivesse um arrependimento. Essa é a atitude que Deus espera de nós quando Ele está nos corrigindo, que a gente se arrependa, que a gente se volte para Ele. Então Deus, como o Pai perfeito que Ele é, muitas vezes Ele precisa nos corrigir. Para finalizar, Deus, como o Pai perfeito que Ele é, Ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele independe de qualquer condição. Nada que a gente faça vai fazer o amor de Deus aumentar ou diminuir por cada um de nós. Quem tem aqui filhos sabe, né? Que você não ama o seu filho pelo que ele faz. Você ama o seu filho porque ele é seu filho. E Deus, ele nos ama por quê? Porque nós somos filhos dele. O amor de um pai por um filho, ainda mais um pai como perfeito, não depende das atitudes, mas pela condição que ele é de filho. Quem entregou, o próprio filho por amor de nós, não daria junto com ele todas as outras coisas? Existe um caminho de bênção que Deus trilhou para cada um de nós. Existe um caminho que é o caminho do arrependimento.
que é o caminho da santidade. Esse foi o caminho que Deus trilhou para cada um de nós. É o caminho da bênção. E é esse caminho que Ele espera que a gente trilhe. Eu oro para que você escute nessa noite a voz do seu Pai falando no seu coração agora, que Ele te ama, que você é o filho amado dEle, que você tem um Pai no céu que olha por você, que Ele te escuta, que Ele fala com você, que Ele te protege, que Ele diz não quando é algo ruim para você, que Ele te corrige porque Ele te ama e Ele quer algo melhor para você. Escute a voz de Deus falando no seu coração hoje. Filho, filha, escute o seu pai falar com você hoje. Venha para o colo do seu pai. O seu pai quer te receber no colo agora. Talvez você nunca tenha tido um abraço de pai. Talvez você nunca tenha tido um colo de pai. Talvez você nunca tenha recebido um carinho de um pai. Mas Deus está falando, venha para o meu colo hoje, filho. Venha para o meu colo hoje, filha. Eu quero cuidar de você. Deus, Ele quer cuidar de você. Deus, Ele quer enxugar cada uma das suas lágrimas. Venha desfrutar da presença desse Deus perfeito. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então? Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado, fique à vontade. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos aqui. Meu Deus, nós te louvamos por estarmos aqui em tua presença, por estarmos aqui em comunhão. E nós queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos agradecer a Ti, Jesus, porque o Senhor conquistou esse direito para nós, de sermos filhos, de sermos feitos filhos de Deus. E nós te glorificamos por isso. Pai, obrigado porque nós reconhecemos que o Senhor é um Pai maravilhoso, que o Senhor é um Pai perfeito, que o Senhor é um Pai que supre todas as nossas necessidades. Nós queremos dizer, Abba Pai, Papai, Paizinho, Painho. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por aqueles, Pai, que ainda não entenderam isso, Pai. Aqueles que ainda não entenderam, Pai, que tem um Pai no céu. Aqueles que ainda não entenderam, Pai, que eles têm um Pai que se importa com eles. Que tem projetado para cada um deles, Pai, um caminho de bênção, um caminho de vida abundante, um caminho de vida. Meu Deus, que eles venham hoje, Pai, decidir se conectar com o Senhor. Que eles venham hoje, Paizinho, decidir usufruir, Senhor, da Tua presença. Porque não há nada melhor, Senhor, do que a Tua presença. Nenhum dos prazeres desse mundo, Senhor, nenhum dos manjares desse mundo, Pai, se compara com a Sua presença. Sua presença é o que há de melhor, Senhor. E que o Teu povo, Senhor, venha decidir, Senhor, nessa noite, usufruir da Tua presença, Senhor. Viver, Senhor, no centro da Tua vontade. Viver aquilo que o Senhor o chamou para fazer. Nós te glorificamos porque reconhecemos que o Senhor é um Pai que sempre tem tempo para nós, que nos ouve, que escuta, que acolhe as nossas lágrimas, que fala conosco, que responde às nossas orações. Nós agradecemos a Ti porque o Senhor é confiável, o Senhor cumpre as Suas promessas, o Senhor vela pela Sua palavra para fazê-la cumprir. Nós glorificamos ao Senhor porque o Senhor nos protege, o Senhor nos livra do mal. E nós agradecemos ao Senhor por cada livramento que o Senhor nos deu. Livramentos de acidente, livramentos de morte, de doença. Meu Deus, obrigado porque Tu és um Pai protetor. Obrigado também, Senhor, pela Tua provisão. Obrigado por todas as bênçãos, Senhor, que o Senhor nos deu em 2017. Nós reconhecemos, Pai, que tudo veio do Senhor, Pai. Tudo é para o Senhor, do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor. São todas as coisas. Glória, pois, a Ti eternamente. Somos gratos ao Senhor, Pai, pela Tua proteção, pela Tua provisão. Somos gratos ao Senhor pelos não, Senhor. Pelas portas que o Senhor fecha, Pai. Que muitas vezes nós não entendemos.
E aí nós iríamos quebrar a cara, mas o Senhor chegou na frente. E o Senhor fechou a porta para o nosso bem. Perdoa, Pai, porque muitas vezes nós nos revoltamos contra o Senhor. Perdoa muitas vezes porque nós nos revoltamos contra as figuras de autoridade que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor. Querendo viver uma vida, Senhor, por conta própria, em desacordo com a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa porque nós largamos o primeiro amor. Meu Deus, que a gente venha decidir hoje voltar, Senhor, ao primeiro amor. Voltar, Senhor, para a oração. Voltar a buscar ao Senhor. O Senhor fala comigo claramente aqui que tem pessoas que perderam e deixaram o primeiro amor. Que elas venham hoje voltar para o primeiro amor. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua correção. Obrigado por todas as vezes que o Senhor precisou nos corrigir. Tua palavra diz que bem-aventurado é aquele que ama a Tua correção. E que nós venhamos aprender a amar a Tua correção. E por fim, Senhor, nós somos gratos a Ti pelo Teu amor. Nada se compara com o Teu amor. Nós somos gratos pelo Teu amor. Nós somos gratos pelo Teu amor que não negou nem o próprio Filho, Senhor. Obrigado pelo amor com o qual o Senhor nos ama, Senhor. O amor que não julga. O amor que não olha para a condição social. O amor que não olha para a cor da pele. Um amor que não faz acepção de pessoas. Um amor que não compara. Um amor, Senhor, que não cria rótulos. Mas o amor incondicional. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Nós somos muito gratos a Ti, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.